Ele a encontrou tremendo na escuridão, curvada sobre uma vasilha com batatas frias que ela havia resgatado do lixo antes que jogassem tudo fora. 3 semanas. 3 semanas inteiras sem receber um único centavo do seu salário. 3 semanas onde Lúcia Medina havia chegado a esse ponto, comer restos escondida na cozinha de madrugada, simplesmente porque havia se recusado a aceitar as condições humilhantes que o seu chefe lhe impunha. Mas Lúcia ainda não sabia de algo. Ela ainda não sabia que aquele homem parado nas sombras, observando-a em silêncio, não era um cliente qualquer que havia ficado depois do horário. Ela não sabia que era o verdadeiro dono do Café Lua Azul. E, acima de tudo, ela não sabia que naquela noite Alejandro Valcárcel estava prestes a fechar as portas do estabelecimento e não abri-las de novo até descobrir quem havia destruído a vida de uma das suas funcionárias. O terno negro de Alejandro parecia uma armadura feita sob medida. Cada detalhe nele transmitia uma mensagem silenciosa. Este homem não pede permissão para entrar em lugar nenhum. Apenas algumas horas antes, ele estava num cobertura de luxo no centro de Madrid, fechando um acordo milionário enquanto observava a cidade iluminada lá embaixo como se fosse um mapa que ele conhecia de cor. Agora estava de pé na cozinha dos fundos do Café Lua Azul, um dos negócios mais discretos dentro da sua enorme rede de empresas. Para o mundo exterior, Alejandro Valcárcel era um empresário reservado, um investidor, um homem elegante que aparecia uma vez por mês para revisar números e desaparecer sem deixar rastro. Ninguém ali conhecia a verdadeira história por trás do seu sobrenome. Ninguém sabia quantos inimigos haviam aprendido tarde demais que Alejandro nunca fazia uma pergunta sem já conhecer parte da resposta. O seu pai sempre lhe havia ensinado uma regra que ele carregava como uma segunda pele: nunca deixe que vejam seus movimentos chegando. E até aquele momento o Café Lua Azul havia sido perfeito. Contas limpas. Receita constante. Nenhum problema aparente. Mas nas últimas semanas, algo começou a não se encaixar. Pequenas diferenças nos relatórios. Movimentos estranhos nos pagamentos. Quantias que desapareciam lentamente, quase com cuidado, como se alguém soubesse exatamente o quanto podia sumir sem chamar atenção. Não era suficiente para levantar suspeitas de qualquer pessoa. Mas Alejandro não era qualquer pessoa. Ele havia construído um império inteiro prestando atenção precisamente nos detalhes que outros ignoravam. Alguém estava mentindo. Alguém estava roubando. Ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Eram quase meia-noite quando Alejandro terminou de revisar o salão principal. As cadeiras estavam empilhadas sobre as mesas. O caixa estava fechado. As luzes estavam apagadas. Tudo parecia normal. Até que ele ouviu um pequeníssimo ruído metálico vindo da cozinha. Alejandro ficou completamente parado. Todos os funcionários haviam ido embora. Ele mesmo os havia visto sair, um por um. Caminhou lentamente pelo corredor escuro. Seus sapatos mal fizeram barulho sobre o chão frio. A cozinha estava iluminada apenas por uma pequena luz de segurança que projetava sombras geladas sobre o aço das bancadas. Então ele ouviu algo mais. Um movimento rápido. O som de uma sacola. Um garfo raspando uma vasilha. Alejandro avançou até a área de armazenamento. E quando viu o que havia ali, a sua expressão mudou completamente. Uma jovem estava sentada diante da mesa metálica da cozinha. Tinha as costas curvadas, os ombros virados para dentro, como alguém que havia aprendido ao longo do tempo a ocupar o menor espaço possível para não incomodar ninguém. O seu uniforme de garçonete estava desgastado. Tinha pequenas manchas de café e marcas de longas jornadas que não lavagem nenhuma conseguia apagar completamente. A plaquinha no peito dizia: Lúcia. O cabelo castanho de Lúcia estava preso de qualquer jeito e algumas mechas caíam sobre o rosto cansado dela. Nas mãos, ela segurava uma vasilha com restos de comida. Comida fria. Provavelmente tirada do lixo momentos antes de jogarem tudo fora. Lúcia não comia com prazer. Ela comia rápido com medo como alguém que não sabia quando teria outra oportunidade. Alejandro ficou parado, observando-a sem se mover. Ele havia passado a vida inteira lendo pessoas. Sabia quando alguém estava mentindo. Sabia quando alguém estava com medo. E sabia quando alguém estava prestes a se partir por dentro. Aquela garota tinha as 3 coisas ao mesmo tempo. Lúcia terminou aquele pequeníssimo pedaço de comida e guardou cuidadosamente a vasilha vazia dentro de uma sacola. Depois pegou algumas batatas frias e começou a comê-las uma por uma devagar, sem desperdiçar absolutamente nada. Cada movimento era calculado. Cada gesto era o de alguém que havia aprendido que nada pode ser desperdiçado quando você não sabe quando vai comer de novo. A mandíbula de Alejandro se tensionou. Ele a reconhecia.
Lúcia Medina. A garçonete silenciosa. A garota que sempre aceitava os turnos mais difíceis sem reclamar. A que atendia aos clientes mais complicados com um sorriso que nunca chegava aos olhos. A que lhe havia servido café várias vezes naquela semana sem encará-lo diretamente. Alejandro havia pensado que ela era tímida. Agora entendia algo diferente. Ela estava tentando ser invisível. E a questão que começou a queimar dentro dele era uma só. Ela havia escolhido isso, ou alguém havia obrigado a se sentir assim. Lúcia se levantou lentamente, pegou a sacola onde guardava os restos de comida e caminhou em direção à saída. Alejandro conhecia aquele olhar, o olhar do desespero. Ele também havia crescido com ele. Havia visto a sua mãe contar moedas numa pequena cozinha tentando transformar quase nada numa refeição para dois. Aquilo não era roubar, aquilo era sobreviver. Lúcia estava prestes a chegar à saída quando Alejandro deu um passo à frente. O som dos seus sapatos contra o chão ecoou por toda a cozinha vazia. Ela se virou de repente. A sacola caiu das suas mãos. Os olhos dela se abriram cheios de um medo que ele reconheceu imediatamente. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. Alejandro observou o rosto dela pela primeira vez de verdade, as marcas de cansaço embaixo dos olhos, o jeito como o uniforme parecia grande demais porque ela havia emagrecido, o pequeno corte na mão que ela nem havia percebido ainda. E acima de tudo, o medo. Um medo profundo, enraizado, o tipo que não nasce de um susto. O tipo que cresce devagar quando alguém passa semanas inteiras sendo tratada como se não valesse nada. Quando te pagam? Perguntou Alejandro com uma voz tranquila, quase suave. Lúcia ficou imóvel, como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Eu posso pagar a comida, disse ela rapidamente com a voz partida. Eu prometo. Quando eu receber o meu salário, vou devolver cada centavo. Alejandro inclinou levemente a cabeça. Não parecia com raiva. Estava apenas observando. Quando você receber o seu salário, repetiu ele devagar, como se estivesse testando o peso de cada palavra. Algo no tom dele fez Lúcia baixar o olhar. Os seus dedos começaram a tremer. Ficou em silêncio. Alejandro deu mais um passo na direção dela, mantendo distância suficiente para não assustar. O que está acontecendo, Lúcia? Ela engoliu em seco. E finalmente disse as palavras que iriam mudar aquela noite para sempre. Não me pagaram. Silêncio. O ronco das geladeiras era a única coisa que preenchia a cozinha naquele momento. Alejandro não moveu um músculo. Mas algo dentro dele mudou. Uma engrenagem que havia estado parada começou a girar. Desde quando? Perguntou ele. Lúcia respirou fundo. Há 3 semanas. Alejandro a olhou fixamente. 3 semanas sem receber. E mesmo assim você continua vindo trabalhar. Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Por quê? A pergunta ficou suspensa entre os dois como fumaça no ar frio da madrugada. Os olhos de Lúcia começaram a se encher de lágrimas. Porque eu preciso deste trabalho. A voz dela se quebrou. Porque se eu perder, não tenho nada. Alejandro sentiu uma raiva antiga despertar dentro dele. Uma raiva fria, controlada, perigosa. O tipo que não grita. O tipo que planeja. Quem te disse que você não ia receber? Perguntou ele. Lúcia hesitou. O medo voltou ao rosto dela. O gerente? Sussurrou ela. Alejandro já sabia a resposta, mas precisava ouvir o nome. Me diz quem? Lúcia baixou o olhar. Marcos Beltrán. E naquele instante, Alejandro Valcárcel entendeu exatamente o que estava acontecendo. Alejandro não se moveu. Não falou. Ficou parado ali debaixo da luz fria da cozinha com uma calma tão pesada que parecia preencher todo o espaço ao redor. Lúcia apertou as mãos contra o avental. Parecia arrependida de ter dito o nome em voz alta. Marcos Beltrán, repetiu Alejandro em voz baixa, quase para si mesmo. O que ele te disse exatamente? Lúcia respirou com dificuldade. Disse que havia problemas com a folha de pagamento, que o pagamento havia atrasado, que quando tudo fosse resolvido me dariam o que me deviam. E isso foi há 3 semanas. Ela sentiu. E você acreditou nele. A pergunta não soou como uma provocação. Soou como uma ferida. Lúcia fechou os olhos por um instante. Não tinha outra opção. Ele me disse que se eu fizesse muitas perguntas, se eu causasse problema, ele cortaria os meus turnos. E depois disso, se garantiria de que ninguém mais me contratasse em Madrid. Alejandro sentiu algo gelado se instalar no peito. Ele havia revisado os relatórios de pagamento poucos dias antes. Nos documentos, todos os funcionários apareciam como pagos, incluindo Lúcia Medina. Isso significava uma única coisa: Marcos Beltrán não havia cometido um erro. Havia retido o dinheiro dela deliberadamente.
Ou pior, havia usado esse dinheiro como uma coleira invisível no pescoço de uma garota que não tinha a quem recorrer. Quanto ele te deve? Perguntou Alejandro. Lúcia levantou o olhar, surpresa com a pergunta. Não sei ao certo. Talvez uns 800 euros. Talvez mais. Fiz turnos duplos. Turnos duplos sem receber. Ela não respondeu. Não era necessário. Alejandro olhou para a sacola no chão. Restos de comida. Pão duro. Batatas frias. Pedaços de algo que ninguém mais havia querido. E aquela garota havia sobrevivido com isso por 3 semanas inteiras, chegando a cada turno com um sorriso, servindo café com cortesia, enquanto o homem que havia roubado seu dinheiro dormia tranquilo. Sente-se, disse Alejandro, indicando uma cadeira com um gesto leve. Lúcia hesitou, o corpo todo tenso. Não vou te machucar, disse ele mais suave dessa vez. Sente-se. Ela obedeceu devagar. Alejandro ficou de pé do outro lado da mesa, mantendo distância entre os dois. Não queria parecer uma ameaça. Embora fosse, só que não para ela. Quando começou de verdade? Perguntou ele. Lúcia baixou o olhar. Há 3 semanas. Depois de... Ela parou de falar, o corpo imóvel. Alejandro esperou. Sabia esperar. O silêncio era uma das ferramentas mais eficazes que ele conhecia. Depois que eu disse não, disse Lúcia finalmente. A cozinha pareceu ficar sem ar. Alejandro apoiou as mãos sobre a mesa. Os dedos se fecharam devagar, com controle. Ele te propôs algo. Lúcia assentiu, e as lágrimas começaram a cair pelas bochechas dela. No começo eram comentários. Que eu ficava bem de uniforme. Que eu devia sorrir mais. Que uma garota como eu podia ir longe se soubesse tratar bem os superiores. Ela se limpou rapidamente, como se chorar na frente de alguém ainda lhe causasse vergonha. Depois começou a tocar no meu ombro, nas minhas costas. Dizia que era confiança, que eu estava exagerando. O olhar de Alejandro endureceu. E quando você pediu que parasse? Lúcia soltou uma risada amarga, quase sem som. Ele riu. Disse que eu me achava importante demais. Que eu devia ser grata por alguém estar me dando atenção. Alejandro não disse nada. Mas o silêncio dele era mais perigoso do que qualquer grito. Uma noite ele me encurralou no depósito, continuou Lúcia, a voz trêmula. Me disse que podia me ajudar. Melhores turnos. Mais gorjetas. Menos problemas. Só precisava ser mais gentil com ele. A voz dela se partiu. Eu disse não. E ele sorriu. Me disse, tudo bem, Lúcia. Mas não espere favores. Alejandro sentiu a raiva subir pela garganta. Não era uma raiva impulsiva. Não era a que faz perder o controle. Era pior. Era a raiva que ele conhecia bem. A que pensa antes de agir. A que escolhe punições com cuidado. No dia seguinte meu salário não caiu, disse Lúcia. Fui perguntar para ele e me disse que minha ficha de horas tinha erros. Depois passou outra semana. E outra. Cada vez que eu perguntava, ele me olhava como se estivesse gostando de me ver suplicar. Alejandro tirou um lenço branco do bolso interno do seu paletó e o colocou sobre a mesa. Lúcia o olhou como se não soubesse o que fazer com aquilo. Pega, disse ele. Ela pegou o lenço com cuidado e enxugou as lágrimas. Ele te tocou de outra forma? Perguntou Alejandro com a voz baixa. Lúcia negou rapidamente. Não. Só o ombro, as costas. Nada mais. Alejandro sustentou o olhar dela. Ainda, disse ele. Ela entendeu a palavra não dita e o medo voltou ao rosto dela. Quem é você? Sussurrou Lúcia. Alejandro esboçou um sorriso leve. Mas não havia calor naquele sorriso. Alguém que vai se certificar de que você receba o que te devem. Antes que Lúcia pudesse responder, ouviram passos no corredor. Passos pesados e seguros. A porta da cozinha se abriu. Marcos Beltrán entrou com uma pasta debaixo do braço e uma expressão irritada. Era um homem alto de ombros largos, cabelo grisalho penteado para trás e um sorriso falso de gerente que havia se convencido de que era dono de tudo que tocava. O olhar dele caiu primeiro em Lúcia. O sorriso desapareceu. O que diabos você ainda está fazendo aqui? Lúcia se levantou de um salto. Então Marcos viu Alejandro. A expressão dele mudou. Confusão. Irritação. Cálculo. Posso ajudá-lo em algo? Perguntou ele com uma educação forçada que soava pior do que grosseria. Alejandro colocou as mãos nos bolsos. Acho que sim. Marcos olhou de Alejandro para Lúcia. O estabelecimento está fechado. Clientes não são permitidos na cozinha depois do horário. Não sou cliente. Marcos franziu a testa. Perdão. Disse que não sou cliente. A voz de Alejandro era calma, mas carregava algo mais. Autoridade. Um tipo de autoridade que Marcos não conseguia identificar, mas que o seu instinto percebia claramente.
Seja quem for, o senhor não deveria estar aqui, disse Marcos cruzando os braços. E ela também não. Apontou para Lúcia com desprezo. Lúcia, já avisei sobre ficar circulando depois do turno. Você só. Que comida está faltando? Interrompeu Alejandro. Marcos se virou para ele. E o senhor é quem exatamente? Responde à pergunta. O tom de Alejandro desceu apenas um degrau. O suficiente para Marcos calar a boca por um segundo. Os olhos dele percorreram o terno caro, o relógio, a postura, a segurança de um homem que não pede licença para estar em lugar nenhum. Isso é um assunto interno, disse Marcos com mais cuidado. Roubo de funcionário. Peguei ela com comida do restaurante. Isso não é verdade, disse Lúcia. Cala a boca. Ladrou Marcos. Alejandro deu um passo em direção a ele. Apenas um. Mas Marcos recuou meio passo sem perceber. Interessante, disse Alejandro. Nos seus documentos também consta que você está há 3 semanas sem pagar o salário dela. O rosto de Marcos mudou por apenas um segundo. Mas Alejandro viu. Não sei o que essa garota lhe contou, disse Marcos. Mas assuntos de folha de pagamento são confidenciais. Claro. E você é quem controla esses assuntos. Sou o gerente. Conveniente. Marcos apertou a mandíbula. Lúcia está suspensa. Deixe o uniforme e o crachá sobre a mesa. Ligaremos quando terminarmos a investigação. Lúcia ficou imóvel. Alejandro sorriu. Um sorriso pequeno. Perigoso. Não. Marcos piscou. Não vai suspendê-la. Não vai tocar no uniforme dela. E não vai mais falar com ela desse jeito. A cara de Marcos ficou vermelha. O senhor está me ameaçando. Alejandro o olhou sem piscar. Ainda não. Marcos Beltrán fitou Alejandro por alguns segundos. Tentava entender quem era aquele homem porque algo não se encaixava. Normalmente, quando Marcos levantava a voz, as pessoas abaixavam a cabeça. Quando ameaçava, os outros recuavam. Mas Alejandro não. Alejandro parecia ficar ainda mais calmo a cada segundo que passava. E era exatamente isso que causava mais medo. Olha, disse Marcos tentando recuperar o controle da situação. Não sei quem o senhor pensa que é, mas está interferindo na gestão do meu restaurante. Alejandro levantou o olhar levemente. Do seu restaurante. 2 palavras. Uma pausa. Mas foram suficientes para Marcos hesitar. Sou gerente. Não foi isso que você disse. O silêncio preencheu a cozinha. Lúcia observava sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas percebeu algo que nunca havia acontecido antes. Alguém não estava com medo de Marcos Beltrán. Isso é ridículo, respondeu Marcos. Vou chamar a polícia por invasão. Alejandro assentiu devagar. Chame. Marcos tirou o celular, mas não discou. Os dedos ficaram parados sobre a tela. O que aconteceu? Perguntou Alejandro. Há um momento atrás parecia uma boa ideia. Marcos fechou a mandíbula. Não tenho que dar satisfação a ninguém. Então me dá documentos. O quê? Os documentos que justificam reter 3 semanas de salário de uma funcionária. Marcos piscou. Ela causou danos. Lúcia levantou a cabeça surpresa. Você quebrou material de cozinha. Foi descuidada. O conserto custou dinheiro e foi descontado do seu salário. Alejandro se virou lentamente para Lúcia. É verdade. Ela negou com a cabeça. Não, nunca quebrei nada. Alejandro voltou o olhar para Marcos. A expressão dele não havia mudado. Mas os olhos sim. Me mostra o relatório. Está no escritório. Vamos. Marcos ficou imóvel. Agora. Foram caminhando em direção ao pequeno escritório dos fundos. Era um lugar apertado com cheiro de café velho e papéis acumulados. O mesmo lugar onde Marcos havia tomado decisões que haviam destruído semanas da vida de Lúcia. Ele se colocou atrás da mesa como se aquela posição ainda significasse algo. Abriu uma gaveta com força. Isso vai demorar, disse ele. Alejandro se apoiou na parede junto à porta observando. Sempre observando. Lúcia ficou próxima dele, como se pela primeira vez em muito tempo houvesse encontrado um lugar seguro onde ficar. Enquanto Marcos remexia nas pastas, Alejandro falou. Me conta sobre o depósito. A mão de Marcos parou. Por apenas um instante. Mas Alejandro viu. Que depósito? Há 3 semanas. Você e Lúcia. Sozinhos. Marcos fechou a gaveta com força. Não sei que mentira essa garota lhe contou. Ainda não disse que ela me contou alguma coisa. A cor desapareceu lentamente do rosto de Marcos. Ele havia cometido o primeiro erro. Alejandro inclinou a cabeça. Interessante. Marcos começou a ficar nervoso. Ela está tentando te manipular. É uma funcionária problemática. Precisa de dinheiro e está inventando coisas. Lúcia baixou o olhar. Aquelas palavras ainda doíam, mesmo depois de tudo.
Alejandro percebeu. Você está dizendo que ela está mentindo, disse ele, dando um passo dentro do escritório, sendo que ela ainda não te acusou de nada na minha frente. Marcos ficou sem resposta. O silêncio se tornou insuportável. Você tocou nela. A pergunta caiu como um golpe. Não, rápido demais. Alejandro notou. Tente de novo. Marcos respirou nervosamente. Talvez eu tenha colocado a mão no ombro dela alguma vez, como qualquer gerente faria, para motivá-la. E nas costas. Marcos levantou o olhar. O rosto dele disse tudo. Ela te contou. Alejandro não respondeu. Não era necessário. Lúcia começou a chorar em silêncio. Mas desta vez não era de vergonha. Era porque alguém finalmente estava ouvindo. Não foi assim, disse Marcos desesperado. Só estava sendo gentil com ela. E quando a sua gentileza não recebeu o que esperava, Alejandro se aproximou um pouco mais, o salário dela deixou de cair. Não tem nada a ver. Então me mostra o relatório do concerto. Marcos voltou a procurar, mais rápido, mais nervoso. Tirava pastas, abria gavetas, mexia em papéis. Nada. Tem que estar aqui. Alejandro esperou. 1 minuto. 2. Não existe, disse ele finalmente. Marcos parou. Claro que existe. Não houve nenhum concerto. Revisei o relatório completo de manutenção antes de vir esta noite. Todos os equipamentos aparecem funcionando corretamente. Nenhuma avaria. Nenhuma fatura. Nenhum dano. A respiração de Marcos mudou. Então vamos rever o que aconteceu. A voz de Alejandro era baixa, perigosamente tranquila. Você assediou uma funcionária. Quando ela te rejeitou, inventou uma desculpa para reter o salário dela. Usou o medo e a necessidade dela para mantê-la calada. E essa noite, quando a encontrou comendo restos porque estava com fome, ia suspendê-la e chamá-la de ladra. Marcos recuou até encostar na parede. Quem diabos é você? Alejandro olhou e pela primeira vez respondeu com clareza, alguém que odeia abusadores. Naquele instante, as luzes do escritório se apagaram. Tudo ficou completamente escuro. Lúcia prendeu a respiração. O coração de Marcos disparou dentro do peito. 3 segundos depois, as luzes voltaram. Mas agora havia 3 homens na porta. Silenciosos. Sérios. Como sombras com forma humana. O primeiro era enorme, ombros que pareciam preencher o batente da porta. O segundo tinha um olhar frio impossível de decifrar. E o terceiro era Diego, o braço direito de Alejandro. Marcos entendeu algo terrível naquele momento. Aquele homem não era um investidor qualquer. E ele havia descoberto isso tarde demais. Marcos Beltrán sentiu as forças abandonarem as pernas. O olhar dele foi dos 3 homens na porta para Alejandro. Depois voltou para eles. A mente dele tentava encontrar uma explicação lógica, mas não havia nenhuma. Aqueles homens não pareciam funcionários. Não pareciam segurança particular. Havia algo na forma como ficavam parados, na maneira como observavam sem dizer nada, como se já soubessem como tudo terminaria. O que é isso? Perguntou Marcos, e pela primeira vez a voz dele tremeu. Quem são vocês? Alejandro não respondeu. Apenas ajeitou calmamente os punhos da camisa. Um gesto simples, quase entediado. Depois olhou para Diego. As saídas. Controladas, disse Diego. Sua voz era seca, profissional. A porta da frente está fechada. A dos fundos também. Ninguém entra. Ninguém sai. O rosto de Marcos perdeu todo o sangue. Espera um momento. Ele deu um passo para trás. Acho que houve um mal-entendido. Alejandro levantou o olhar. Agora é um mal-entendido. Marcos engoliu em seco. Só estava fazendo o meu trabalho. Não. A resposta chegou fria. Imediata. Você usava o seu trabalho para se sentir poderoso. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Alejandro se virou para Lúcia e quando falou com ela, a voz mudou de tom. Ficou mais tranquila. Lúcia, vai para o salão principal. Espera lá. Os olhos dela foram para Marcos, depois para os homens de Alejandro. Ela entendia que algo estava prestes a acontecer. Vai, disse ela, mas não terminou a pergunta. Alejandro negou levemente com a cabeça. Você não precisa ver isso. Lúcia hesitou, mas pela primeira vez em semanas decidiu confiar. Saiu devagar do escritório. A porta se fechou atrás dela. Agora só restavam Marcos, Alejandro, e aqueles homens que pareciam saídos de um pesadelo. Isso é ilegal, disse Marcos tentando recuperar alguma coragem. Vocês não podem fazer isso. Alejandro caminhou lentamente até a mesa. Sentou-se na beira, relaxado, como se estivessem discutindo números de negócio. Deixa eu te dizer o que eu acho que aconteceu. Marcos ficou em silêncio. Você viu uma oportunidade. Alejandro continuou.
Uma garota jovem, sozinha, sem família por perto, sem contatos importantes. Alguém que precisava tanto deste trabalho que não podia se arriscar a perdê-lo. Não é verdade. Primeiro você testou até onde podia ir, a expressão de Marcos mudou. Comentários pequenos, elogios forçados, uma mão no ombro, outra nas costas. Alejandro olhou fixamente. Queria saber quanto silêncio você conseguia comprar. Eu nunca a obriguei a nada. Ela disse não antes que eu pudesse. Aquela frase acertou mais forte do que Marcos esperava. Ele não respondeu, porque os dois sabiam a verdade. E quando não conseguiu o que queria, encontrou outra forma de puni-la. Alejandro apontou para os papéis sobre a mesa. Não com pancadas. Não com ameaças diretas. Uma pausa. Com fome. Marcos baixou o olhar. Você tirou a única coisa que ela precisava para sobreviver. A voz de Alejandro ficou mais fria ainda. O dinheiro dela. Posso resolver isso, disse Marcos rapidamente. Posso pagar agora mesmo. Alejandro sorriu levemente. Claro que vai pagar. Marcos respirou aliviado. Cedo demais. Mas primeiro vai entender uma coisa. Alejandro se levantou. O dinheiro volta. O tempo não. Ele caminhou devagar em direção a Marcos. Você roubou 3 semanas de tranquilidade dela. 3 semanas de dignidade. 3 semanas onde uma pessoa que trabalhava duro terminou comendo lixo enquanto você dormia bem. Marcos não conseguia olhar nos olhos dele. Abre o cofre. A ordem foi simples. Marcos levantou a cabeça. O quê? O cofre. As mãos dele tremiam enquanto digitava a combinação. A pequena porta metálica se abriu. Dentro havia envelopes, dinheiro, documentos, coisas demais que Marcos não queria explicar. Alejandro viu um envelope com um nome escrito à mão. Lúcia Medina. A mandíbula dele se tensionou. Diego também viu. Interessante, murmurou Diego. Marcos pegou o envelope devagar. Dentro estava o dinheiro. O dinheiro que Lúcia havia ganado. O dinheiro que ele havia retido com calculismo. Conta, ordenou Alejandro. Agora. Cada euro. Marcos começou a contar. Os dedos tremiam tanto que errou várias vezes. Quando terminou, mal conseguiu falar. 2.000 euros. Alejandro olhou para Diego. Falta algo. Diego entendeu. 3 semanas sem o dinheiro dela. 3 semanas passando necessidade. Olhou para Marcos. Adiciona mais. Não tenho mais. A frase morreu quando Marcos viu os olhares à sua frente. Abriu a carteira. Tirou o dinheiro que tinha guardado para si. Colocou sobre a mesa. Alejandro não desviou os olhos dele nem por um segundo. Agora você vai escrever uma carta. Uma carta. Uma carta de recomendação. Para ela. Para Lúcia Medina. A melhor funcionária que este restaurante já teve. Marcos apertou os dentes. O orgulho estava sendo destruído pedaço por pedaço. Mas não tinha escolha. Pegou um papel e começou a escrever. Cada palavra doía. Responsável. Trabalhadora. Profissional. Valiosa. Tudo o que ele nunca havia querido reconhecer. Quando terminou, Diego pegou a carta e a leu. Assina. Marcos assinou. Data. Ele escreveu a data. Diego guardou o documento com cuidado. Depois deixou algo claro. Agora vamos falar da sua saída. Marcos engoliu em seco. Já disse que vou embora. Para onde? A pergunta o deixou imóvel. Não sei. Então pensa. Marcos olhou ao redor. O escritório. O restaurante. O lugar onde durante anos havia se sentido poderoso. E agora não tinha mais nada. Valência, disse ele finalmente. Tenho um parente lá. Diego tirou o celular. Nome. Marcos hesitou. Mas respondeu, porque sabia que mentir já não era uma opção. Depois de alguns minutos, tudo estava decidido. Ele partiria naquela mesma noite. Para longe de Madrid. Para longe do café Lua Azul. Para longe de Lúcia. Diego caminhou em direção à porta. Antes de sair, parou. Uma última coisa. Marcos levantou o olhar. Se alguma vez você tentar entrar em contato com Lúcia, uma pausa. Se tentar prejudicá-la, se voltar a aproveitar de alguém que depende de você. A voz de Diego baixou. Alejandro Valcárcel vai saber. Marcos não perguntou como. Porque depois daquela noite, entendia algo que nunca mais iria esquecer. Alejandro sempre acabava sabendo de tudo. Alejandro encontrou Lúcia sentada em uma das mesas perto da janela. Ela tinha as mãos em volta de um copo d'água que nem havia tocado. Quando ouviu os passos dele, levantou o olhar. Os olhos dela estavam vermelhos, cansados. Mas pela primeira vez naquela noite já não pareciam completamente derrotados. Ele está. Ela não conseguiu terminar a pergunta. Alejandro entendeu. Está bem. Fez uma pequena pausa. Por enquanto.
Aquelas duas palavras ficaram flutuando no ar entre eles. Lúcia o observou de um jeito diferente. Como se só agora estivesse enxergando o homem que tinha à sua frente de verdade. O terno caro. A calma impossível. A forma como todos obedeciam às suas ordens. O jeito como até alguém como Marcos Beltrán havia passado do orgulho ao terror em questão de minutos. Quem é você de verdade? Sussurrou ela. Alejandro ficou em silêncio por alguns segundos. Podia mentir. De fato, normalmente o faria. Era mais fácil. Mais seguro. Mas havia algo em Lúcia. Algo na forma como ela continuava de pé depois de tudo o que havia suportado. Algo que lhe lembrava demais de alguém que havia perdido muitos anos atrás. Me chamo Alejandro Valcárcel. Lúcia esperou. O nome não significou nada para ela. E isso quase fez Alejandro sorrir. Havia poucas pessoas em Madrid que ouviam aquele sobrenome sem reagir. Sou o dono deste lugar. Lúcia abriu os olhos. O quê? Olhou ao redor do restaurante. Mas Marcos disse. Marcos era o gerente, corrigiu Alejandro com calma. Só administrava o dia a dia. Apontou para as paredes, para o local, para tudo. Mas isso nunca foi dele. Lúcia tentava processar a informação. Então por que ninguém sabia? Porque prefiro trabalhar das sombras. Uma resposta simples. Mas Lúcia entendeu que havia muito mais por trás daquelas palavras. Por que você veio esta noite? Porque algo não estava se encaixando. Os números. Os números sempre contam uma história, disse ele. Só é preciso saber ouvi-la. Lúcia baixou o olhar para as próprias mãos. Então, se não houvesse aquele erro nos relatórios, a voz dela se quebrou. Ninguém teria percebido. Alejandro não respondeu imediatamente, porque odiava admitir que era verdade. Eu devia ter percebido antes, disse ele finalmente. Lúcia negou com a cabeça. Não era culpa sua. Sim, era. A firmeza da resposta a surpreendeu. Alejandro olhou para a cozinha vazia, e por um instante deixou de parecer o homem poderoso que todos temiam. Pareceu simplesmente alguém carregando uma velha ferida. Minha mãe trabalhava num lugar parecido com este. Lúcia levantou o olhar. Outro bairro. Outro restaurante. Outro homem com poder demais sobre pessoas que precisavam trabalhar. A voz dele ficou mais baixa. Tinha um gerente que fazia comentários, tocava nas garçonetes e constantemente lembrava a todas elas que podiam ser substituídas a qualquer momento. Lúcia ficou completamente quieta. Ela nunca disse nada, continuou Alejandro. Precisava do dinheiro. Precisava nos alimentar. Então sorria, trabalhava, e voltava cada noite um pouco mais quebrada por dentro. O silêncio entre eles pesou muito. O que aconteceu com ela? Alejandro olhou para a mesa. Morreu quando eu tinha 16 anos. Lúcia sentiu um nó na garganta. Sinto muito. Ele a olhou de volta. Não sente. Uma pequena sombra passou pelos olhos dele. Fica com raiva. Lúcia não esperava aquela resposta. Ficar com raiva. Sim. Alejandro se inclinou um pouco para frente. Porque pessoas como Marcos contam com que pessoas como você apenas sintam vergonha. Fez uma pausa. A vergonha faz você guardar silêncio. A raiva faz você mudar as coisas. Lúcia respirou fundo. E algo dentro dela respondeu aquelas palavras. Porque sim, ela estava furiosa. Não só triste, não só cansada. Furiosa. Mas havia algo que ela ainda acreditava. Pessoas como eu não ganham de pessoas como ele. Alejandro franziu os olhos. Pessoas como você. Ela soltou uma risada sem alegria. Uma garçonete de 24 anos sem família importante, sem dinheiro, sem contatos. Alguém que pode desaparecer amanhã e ninguém percebe. A expressão de Alejandro mudou. Nunca mais diga isso. Lúcia ficou em silêncio. Você não é invisível. A voz dele era firme. Você só trabalhou para pessoas que precisavam fazer você acreditar que era. Aquelas palavras acertaram mais fundo do que Lúcia esperava. Porque durante meses havia pensado exatamente isso. Que não importava. Que ninguém olhava. Que ninguém ouvia. Alejandro tirou um envelope do bolso interno do paletó e o colocou sobre a mesa. Isso é seu. Lúcia olhou para o envelope. O que Marcos te devia. As mãos dela tremeram ao abri-lo. Dentro estava o dinheiro. Notas. Mais do que ela havia tido reunido em muito tempo. Alejandro, isso é demais. Não, ele a interrompeu. O que foi demais foi trabalhar 3 semanas sem comer direito enquanto alguém escondia o seu dinheiro num cofre. Lúcia apertou o envelope contra o peito. As lágrimas voltaram. Mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de medo. Eram de alívio. Achei que era culpa minha, sussurrou ela. Achei que talvez eu tivesse feito algo errado. Você não fez nada errado. A firmeza de Alejandro não deixou espaço para dúvida.
Devia ter denunciado. Para quem? Ela abriu a boca, mas não teve resposta. Porque essa era a parte mais cruel. Marcos era a pessoa a quem ela supostamente devia recorrer. Alejandro se levantou. Amanhã você volta a trabalhar. Lúcia o olhou confusa. Ainda tenho emprego. Claro. Mas Marcos não trabalha mais aqui. O jeito como ele disse aquilo fez Lúcia não perguntar mais nada. Haverá algumas mudanças. Alejandro ajeitou o paletó. Um novo gerente. Melhores condições. E ninguém mais vai ter medo de pedir o que lhe é de direito. Lúcia se levantou também. Não sei como te agradecer. Alejandro negou com a cabeça. Não me agradeça. A olhou diretamente. Só me promete uma coisa. O quê? Nunca mais deixe que alguém te convença de que você não vale nada. Lúcia sustentou o olhar dele. E pela primeira vez em muito tempo, acreditou naquelas palavras de verdade. Alejandro caminhou em direção à porta. Antes de sair, parou. Lúcia. Ela levantou a cabeça. Você não é substituível. Uma pausa. Nunca deixe que ninguém te diga o contrário de novo. A porta do Café Lua Azul se fechou atrás dele. Alejandro desapareceu entre as luzes de Madrid. E Lúcia ficou ali parada, no mesmo lugar onde horas antes havia sentido que não tinha mais nada. Mas agora tinha algo que havia quase esquecido. Esperança. Marcos Beltrán estava sentado naquele escritório que durante anos havia considerado o seu pequeno reino. Mas agora tudo era diferente. As mãos ainda tremiam enquanto ele olhava para os documentos sobre a mesa. Diego permanecia de pé diante dele, observando em silêncio. Os outros dois homens bloqueavam a saída. Pela primeira vez em muito tempo, Marcos entendeu o que era sentir-se completamente indefeso. A mesma sensação que havia provocado em tantos outros. Mais rápido, disse Diego com calma. Marcos continuou contando as notas. Os dedos mal conseguiam segurar o dinheiro. 400 euros, murmurou ele finalmente. É tudo que eu devia a ela. Diego olhou. Não. Marcos levantou a cabeça. O quê? Durante 3 semanas ela não tinha o dinheiro. Diego deu um passo ao redor da mesa. 3 semanas se preocupando com como pagar o aluguel. 3 semanas passando fome. 3 semanas acreditando que era tudo culpa dela. O rosto de Marcos perdeu a cor. Adiciona mais. Não tenho mais. Diego não disse nada. Apenas o olhou. E esse silêncio foi suficiente. Marcos abriu devagar a carteira, tirou o dinheiro em espécie que tinha guardado para si, e colocou sobre a mesa. Diego pegou as notas e as adicionou ao envelope de Lúcia. Agora a carta. Marcos respirou fundo. O orgulho era a única coisa que ainda tentava preservar, mas até isso estava desaparecendo. Pegou um papel do restaurante. O que o senhor quer que eu escreva? A verdade, disse Diego, olhando fixamente. Que Lúcia Medina é uma trabalhadora responsável. Que é profissional. Que qualquer negócio teria sorte de tê-la na equipe. Cada palavra que Marcos escrevia parecia uma derrota. Durante meses havia tentado convencer Lúcia do contrário. Que ela não valia. Que era substituível. Que ninguém iria ouvi-la. E agora estava sendo obrigado a reconhecer exatamente o que ela sempre havia sido. Valiosa. Quando terminou, Diego pegou a carta, leu. Assina. Marcos assinou. Data. Ele colocou a data. Diego guardou o documento com cuidado. Então deixou tudo claro. Agora vamos conversar sobre a sua saída. Marcos saiu naquela mesma noite. Para longe de Madrid. Para longe do Café Lua Azul. Para longe de Lúcia. E ao caminhar para fora do restaurante pela última vez, carregava algo que nunca havia sentido da mesma forma. A certeza de que havia encontrado alguém que via exatamente o que ele era. Na manhã seguinte, Lúcia chegou ao Café Lua Azul com um nó no estômago. Havia dormido pouco. O envelope com o dinheiro continuava sobre a mesa do seu quarto. Ela o havia contado várias vezes. Não por desconfiança, mas porque ainda não conseguia acreditar que era real. Durante semanas havia contado moedas. Havia calculado cada refeição. Havia vivido com medo. E agora tinha o que sempre havia sido seu. Empurrou a porta do restaurante esperando ver Marcos atrás do balcão. Esperando ouvir a voz dele, as ameaças. Mas ele não estava lá. No lugar dele estava Sofia, a subgerente, olhando para o horário com expressão confusa. Você viu Marcos? Perguntou Sofia. Lúcia ficou quieta. Não responde ligações. Não veio abrir. Sofia suspirou. Acho que hoje sou eu que preciso organizar tudo. Olhou para Lúcia. Consegue cuidar da área principal? Lúcia piscou. Sem perguntas. Sem acusações. Só confiança. Pura e simples. Claro. Pôs o avental e começou a trabalhar. A manhã passou como qualquer outra.
clientes habituais, café, pedidos, conversas, mas havia algo diferente. A sombra de Marcos já não estava. Ninguém caminhava com medo. Ninguém baixava a voz ao passar perto do escritório. Pela primeira vez, aquele restaurante parecia respirar. Ao meio-dia, Sofia tentou ligar de novo. Nada. Mais tarde recebeu uma ligação da empresa. Apenas uma frase: Marcos Beltrán não faz mais parte do Café Lua Azul. Sem explicações. Sem detalhes. Só o fim. Lúcia ouviu de longe e entendeu. Alejandro havia cumprido a sua palavra. Naquela noite, quando terminou o turno, saiu do restaurante e ficou olhando para as luzes de Madrid. A cidade era a mesma. As ruas eram as mesmas. Mas ela não. Já não caminhava olhando para o chão. Já não sentia que precisava desaparecer para não incomodar ninguém. Porque alguém a havia visto. Não como uma garçonete sem importância. Não como uma pessoa substituível. Mas como alguém que merecia respeito. Tirou o envelope do bolso. Não era só dinheiro. Era a prova de que tudo que havia suportado não tinha sido culpa dela. Enquanto caminhava de volta para casa, lembrou das palavras de Alejandro. Você não é invisível. E pela primeira vez em muito tempo, Lúcia Medina começou a acreditar nisso de verdade. 3 dias depois, Lúcia voltou ao antigo escritório de Marcos. Mas desta vez era diferente. O cheiro de café velho ainda estava lá. A mesma janela. As mesmas paredes. A mesma mesa. Mas a sensação de medo que antes preenchia aquele espaço havia desaparecido. Os documentos desorganizados de Marcos não estavam mais. As coisas dele haviam sido retiradas. Sobre a mesa havia apenas um caderno novo, uma caneta e uma pequena chave. Alejandro Valcárcel estava junto à janela observando as ruas de Madrid. Desta vez não usava aquele terno negro que parecia uma armadura. Vestia uma camisa escura mais simples com as mangas levemente dobradas. Mas continuava com aquela presença impossível de ignorar, como se mesmo em silêncio controlasse tudo o que acontecia ao redor. Senta, disse ele, apontando para a cadeira atrás do escritório. Lúcia olhou para a cadeira. A cadeira de Marcos. O lugar de onde ele havia feito tantas pessoas se sentirem pequenas. Prefiro ficar de pé. Uma pequena sorriso apareceu no rosto de Alejandro. Como quiser. Lúcia segurou o envelope que ele lhe havia entregado dias antes. Embora o dinheiro já estivesse na sua conta, ainda guardava aquele envelope. Não por necessidade, mas como lembrança. Você disse que queria me ver. Alejandro assentiu. Como você está dormindo? A pergunta a surpreendeu. Ela esperava falar do trabalho, do restaurante, de Marcos. Não dela. Melhor. Fez uma pequena pausa. Comprei comida. Alejandro assentiu. Bom, também paguei o que devia do aluguel. Fico feliz em saber. E comprei um uniforme novo. Ela baixou o olhar. Alejandro continuou a observá-la. Não era necessário. Era sim. A voz dela foi mais firme do que esperava. Não podia continuar usando o anterior. Uma pausa. Me lembrava demais da pessoa que eu era quando ainda tinha medo. Alejandro entendeu sem precisar de mais explicações. Então você fez bem. Por alguns segundos houve silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era estranho, no bom sentido. O homem mais perigoso que Lúcia havia conhecido era também o primeiro, em muito tempo, que lhe perguntava se ela estava bem. Por que estou aqui de verdade? Perguntou ela. Alejandro cruzou os braços. Por 2 motivos. Lúcia esperou. O primeiro, ele pegou a chave da mesa e a entregou para ela. Quero que você seja a nova subgerente do Café Lua Azul. Lúcia ficou completamente imóvel. O quê? Sofia faz um bom trabalho, mas precisa de ajuda. Alejandro, eu não sei dirigir um restaurante. Sim, sabe. Sou garçonete. Você é a pessoa que conhece este lugar melhor do que ninguém. Alejandro começou a caminhar devagar pelo espaço. Você sabe quais turnos precisam de mais pessoal. Sabe quais funcionários têm dificuldades. Sabe quais clientes tratam mal os trabalhadores. Sabe o que Marcos ignorava porque nunca lhe importou. Lúcia não respondeu. Porque era verdade. Durante meses havia observado tudo. Só que ninguém havia perguntado. Você sobreviveu dentro de um sistema quebrado, continuou Alejandro. Isso significa que sabe exatamente quais partes precisam ser consertadas. Lúcia olhou para a chave na sua mão. Era pequena, simples, mas parecia enorme. Porque pela primeira vez alguém não estava lhe dando uma oportunidade por pena. Estava dando porque confiava nela. E o segundo motivo. A expressão de Alejandro ficou mais séria. Proteção. Lúcia franziu a testa. Marcos foi embora. Não estou falando só de Marcos. Alejandro foi até a janela.
O que aconteceu com você não aconteceu porque um homem ruim apareceu do nada. Olhou para o restaurante do outro lado do vidro. Aconteceu porque ninguém estava olhando. Porque havia poder demais nas mãos erradas. Porque os funcionários tinham medo de falar. Lúcia ouvia em silêncio. Isso muda a partir de hoje. Alejandro tirou um celular pequeno e o deixou sobre a mesa. Isso é para você. Não posso aceitar. Pode. O tom dele não deixou espaço para discussão. O meu número está salvo. O de Diego também. E o de uma advogada que trabalha comigo. Lúcia olhou para o celular. Para quê? Alejandro sustentou o olhar dela. Se alguém voltar a te ameaçar. Se alguém tentar se aproveitar de você. Se alguém deste restaurante sentir que não tem voz. Uma pausa. Você liga. Lúcia respirou fundo. Por que você faz tudo isso? A pergunta saiu mais emocionada do que ela esperava. Já recuperei o meu dinheiro. Marcos foi embora. Você podia simplesmente esquecer. Alejandro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Porque resolver um problema não muda nada. A voz dele era tranquila. Mas havia dor por trás. Minha mãe morreu achando que ninguém ia defendê-la. E para cada Marcos que desaparece, há outros esperando encontrar alguém vulnerável. Olhou para o celular. Mas quando essas pessoas sabem que alguém está ouvindo, pensam duas vezes antes de agir. Lúcia entendeu. Aquilo nunca havia sido só por ela. Era algo maior. Alejandro estava tentando mudar o lugar onde sua mãe nunca havia tido uma chance. Pegou o celular. Desta vez sem recusar. O que você quer que eu faça? Alejandro apontou para o restaurante. Escuta. Observa. Ajuda para que ninguém volte a se sentir como você se sentiu naquela noite. Lúcia olhou pelo vidro. Os garçons trabalhando. A cozinha funcionando. Pessoas que, como ela, só queriam uma oportunidade. E pela primeira vez não se viu como uma vítima. Se viu como alguém capaz de proteger os outros. Lúcia ficou alguns segundos olhando para o celular na mão. Um objeto tão pequeno, mas com um significado imenso. Durante muito tempo havia sentido que se algo ruim acontecesse, ninguém iria responder. Ninguém iria vir. Ninguém iria ouvir. Agora tinha uma linha direta com uma das pessoas mais poderosas de Madrid. Mas o mais importante não era isso. O mais importante era que alguém finalmente havia demonstrado que a voz dela tinha valor. Isso não é caridade, Lúcia. A voz de Alejandro rompeu o silêncio. Ela levantou o olhar. Então o que é? Confiança. Alejandro apontou para a porta do escritório. A partir de agora você é os meus olhos dentro deste lugar. Se algo estiver errado, quero saber. Se alguém precisar de ajuda, quero saber. Se alguém tentar transformar este restaurante outra vez no que Marcos fez. A expressão dele endureceu. Também quero saber. Lúcia entendeu perfeitamente. Ele não estava lhe dando poder para se sentir superior. Estava dando para proteger, para mudar as coisas. E os outros funcionários? Alejandro inclinou levemente a cabeça. O que acontece com eles? Também tem medo. Lúcia olhou para o restaurante. Talvez não como eu, mas todos têm dificuldades. Alguns precisam de mais horas. Outros têm medo de errar. Alguns sentem que ninguém os ouve. Pela primeira vez, um sorriso sincero apareceu no rosto de Alejandro. Pequeno, mas real, por isso eu escolhi bem. Lúcia o olhou confusa. O quê? Há uma semana você só pensava em sobreviver. Uma pausa. Agora está pensando em todos os outros. Ela não soube o que responder, porque nem havia percebido. Alejandro caminhou em direção à mesa. A partir de amanhã, haverá novas regras. Lúcia prestou atenção. Todos os funcionários terão comida durante o turno. Ela ficou quieta, lembrando daquela noite. O lixo. A comida fria. O medo. Alejandro continuou. Comida de verdade. Não sobras. Não restos. Ninguém que trabalha aqui vai passar fome dentro destas paredes. Lúcia sentiu um nó na garganta. Também haverá uma forma anônima para que os funcionários possam reportar problemas. Sem medo. Sem represálias. Olhou diretamente para Lúcia. Você vai revisar essas mensagens. Eu? Sim. Porque você sabe como é não ser ouvida. Aquela frase a atingiu. Porque era verdade. Durante semanas havia desejado apenas que alguém perguntasse. Você está bem? E ninguém havia perguntado. Até Alejandro. Tem uma condição, disse Lúcia. Alejandro levantou uma sobrancelha, surpreso, mas interessado. Fala. Lúcia respirou. Quero contratar alguém. Quem? Uma amiga. Chama-se Maria. Tem uma filha pequena. Perdeu o emprego há pouco e ninguém quer lhe dar uma chance. Alejandro respondeu sem pensar. Feito. Lúcia piscou. Assim tão fácil. Assim tão fácil. Você nem a conhece. Te conheço.
A resposta a deixou em silêncio. Alejandro continuou. Se você diz que ela merece uma oportunidade, ela vai ter. Lúcia baixou o olhar. Não por medo, mas porque ainda estava aprendendo a aceitar que alguém confiasse nela de verdade. Mas lembra de uma coisa, a voz de Alejandro ficou séria de novo. Ajudar alguém não significa ignorar erros. Dê oportunidades. Mas construa uma equipe com pessoas honestas. Lúcia assentiu. Farei isso. Alejandro caminhou em direção à saída. Mas antes de ir, tirou um pequeno envelope do paletó. O deixou sobre a mesa. Abre depois. O que é? Um lembrete. E sem dizer mais nada, saiu do escritório como sempre fazia. Silencioso. Como uma sombra. Lúcia esperou alguns segundos. Depois pegou o envelope, abriu com cuidado. Dentro havia um documento. Não era dinheiro. Era um contrato oficial. O seu novo cargo. Subgerente do Café Lua Azul. Melhor salário. Benefícios. Participação nos resultados do negócio. Mas embaixo havia algo mais. Uma pequena nota escrita à mão. Ela reconheceu a letra de Alejandro. Dizia: o verdadeiro poder não consiste em controlar os outros. Consiste em levantar quem nunca teve a oportunidade de se pôr de pé. Não se esconda mais. A Lúcia leu aquelas palavras várias vezes. E então as lágrimas apareceram. Mas não eram as mesmas lágrimas daquela noite. Não eram lágrimas de uma garota partida. Eram lágrimas de alguém que acabava de recuperar algo que pensava ter perdido para sempre. A sua dignidade. Guardou a nota com cuidado. Pegou a chave, o celular e saiu do escritório. O jantar estava começando. O som dos pratos. As conversas. O cheiro da cozinha. Tudo era igual. Mas ao mesmo tempo tudo havia mudado. Sofia a viu se aproximar. Tudo bem. Lúcia olhou para a chave na mão. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Temos muito trabalho a fazer. Sofia soltou um suspiro de alívio. Ainda bem, porque eu precisava de ajuda. Durante as horas seguintes trabalharam juntas. Não como chefe e funcionária. Como equipe. Lúcia revisou horários. Ouviu problemas. Propôs mudanças. Pela primeira vez as pessoas falavam sem medo. Às 7 da tarde, o cozinheiro saiu da cozinha com um prato. Frango quente. Legumes. Comida recém-preparada. Colocou na frente de Lúcia. Comida do pessoal. Ela olhou para o prato. O vapor subia devagar. Cheirava a lar. E ela lembrou. 3 semanas antes estava escondida na escuridão comendo restos. Agora estava sentada debaixo da luz, onde todos podiam vê-la. Não se escondeu. Não se apressou. Pegou o garfo e saboreou cada pedaço com calma. Porque naquela noite, Lúcia Medina entendeu algo que não mais esqueceria. Não havia recuperado apenas o seu emprego. Havia recuperado o seu lugar no mundo. 2 semanas depois, o Café Lua Azul já não parecia o mesmo lugar. A placa luminosa continuava brilhando sobre uma das ruas mais movimentadas de Madrid. O aroma do café recém-coado continuava enchendo as manhãs. Os mesmos clientes habituais continuavam ocupando as suas mesas favoritas. Mas algo invisível havia mudado. Algo muito mais importante do que a decoração. A energia. Antes, o silêncio do restaurante estava cheio de tensão. Os funcionários falavam em voz baixa. Olhavam para o escritório antes de dizer qualquer coisa, sempre esperando que Marcos aparecesse para criticar, ameaçar ou lembrar que podiam ser substituídos. Agora havia conversas, risos, uma equipe. Lúcia Medina estava atrás do balcão revisando os novos horários. Mas desta vez não tinha um caderno velho cheio de rasuras. Tinha um tablet. Um presente que havia aparecido uma manhã sobre a sua mesa com uma pequena nota, para uma nova etapa. Assinado, AV. Ela havia sorrido ao encontrá-lo. Porque já conhecia o jeito de Alejandro Valcárcel de ajudar. Nunca esperava agradecimentos. Nunca fazia discursos. Simplesmente via um problema e o resolvia. Lúcia havia contratado 3 pessoas novas. Maria, a sua amiga, agora trabalhava nos turnos da manhã. Era organizada, gentil, e tratava cada oportunidade como se fosse algo precioso. Daniel, um jovem que havia meses procurava trabalho, entrou como auxiliar de cozinha. E Clara, uma estudante de gastronomia, começou a criar novas opções para as refeições do pessoal. Aos poucos, o Café Lua Azul deixou de ser apenas um restaurante. Tornou-se um lugar onde as pessoas tinham uma segunda chance. A caixa de mensagens anônimas que Alejandro havia instalado ficava junto à área dos funcionários, mas quase sempre estava vazia. Não porque não existissem problemas, mas porque agora os problemas eram falados. Quando alguém precisava mudar um turno, falava. Quando alguém cometia um erro, aprendia. Quando alguém tinha uma dificuldade, pedia ajuda.
O medo já não era a regra. O respeito sim. E embora Alejandro não aparecesse todos os dias, a sua presença continuava lá, nas câmeras novas instaladas de forma visível para proteger e não para vigiar, no sistema de pagamentos atualizado que enviava confirmações diretamente a cada trabalhador, e na nova regra escrita na parede da área dos funcionários: ninguém que trabalha aqui deve se sentir invisível. Lúcia olhava para essa frase toda manhã, porque sabia exatamente o que ela significava. Naquela tarde, a porta do restaurante se abriu. O pequeno sino tocou. Lúcia levantou o olhar e por um segundo ficou parada. Era ele, Alejandro Valcárcel. Mas não parecia o mesmo homem que havia aparecido naquela noite na cozinha. Não usava aquele terno negro que o fazia parecer intocável. Vestia roupas mais simples. Uma jaqueta escura. Um aspecto mais tranquilo. Embora os olhos continuassem sendo os mesmos. Os olhos de alguém que via tudo. Entrou sem chamar atenção. Mas todos sentiram a sua presença. Alguns homens precisam gritar para impor respeito. Alejandro nunca o fazia. Simplesmente entrava e o mundo parecia se acomodar ao redor dele. Sentou-se no mesmo lugar de sempre, no final do balcão, onde semanas atrás havia observado em silêncio. Lúcia pegou uma xícara. Serviu café preto sem açúcar. Já sabia o pedido dele. Deixou na frente dele. Chefe. Alejandro levantou levemente o olhar. Um pequeno sorriso apareceu no rosto dele. Subgerente. Ela negou com um sorriso. Subgerente. Por enquanto. Lúcia ficou olhando para ele. Por enquanto, repetiu Alejandro. Ele tomou café sem responder mais nada. Era típico dele. Dar uma resposta sem dizer nada. Como estão os números? Perguntou ele finalmente. Lúcia pegou o tablet. A receita subiu. Os desperdícios caíram. Os funcionários estão mais organizados. E ninguém pediu demissão. Alejandro assentiu. Bem. Olhou ao redor. Observou Maria atendendo uma mesa. Daniel trabalhando concentrado. Sofia sorrindo enquanto conversava com um cliente habitual. Por alguns segundos não disse nada. Mas Lúcia viu algo na expressão dele. Algo diferente. Ela estaria orgulhosa. Alejandro a olhou. Quem? Embora os dois soubessem a resposta. A mãe dele. A mulher que nunca havia tido alguém que aparecesse por ela. A mulher cuja história havia mudado a forma como Alejandro via o mundo. Ele baixou o olhar para o café. Talvez, respondeu Lúcia com segurança. Uma pausa. Não, com certeza. Pela primeira vez desde que o conhecia, Alejandro não tinha uma resposta pronta. Apenas aceitou o silêncio. E talvez isso dissesse mais do que qualquer palavra. O cozinheiro saiu alguns minutos depois com 2 pratos. Os deixou na frente deles. A comida do pessoal. A mesma que havia mudado tudo. Alejandro olhou para o prato, depois para Lúcia. Você sempre faz os seus convidados comerem comida de funcionário. Ela sorriu. O senhor criou a regra. Por um instante, Alejandro quase riu. Quase. Comeram juntos. Sem falar muito. Sem precisar. 2 pessoas completamente diferentes. Uma garota que havia perdido a voz. Um homem que havia perdido a fé de que o mundo podia ser justo. E de alguma forma, os dois haviam encontrado algo que precisavam. Quando terminaram, Alejandro olhou para Lúcia. Você já não tem medo? Não era uma pergunta. Era uma observação. Lúcia pensou na resposta. Depois disse não. Ainda estou com raiva. Mas agora é diferente. Alejandro esperou. Antes a minha raiva me destruía. Ela olhou para o restaurante. Agora me ajuda a proteger isso. Alejandro assentiu devagar, porque entendia aquela sensação melhor do que ninguém. Alejandro deixou o garfo sobre o prato e observou o restaurante em silêncio. A maioria das pessoas só via mesas cheias, clientes satisfeitos, funcionários trabalhando. Mas ele via algo mais. Via um lugar onde antes havia medo e agora havia confiança. E isso era muito mais difícil de construir do que qualquer império. Sabe o que é mais difícil de conseguir? Perguntou Alejandro. Lúcia o olhou. Dinheiro. Um pequeno sorriso apareceu no rosto dele. Dinheiro é fácil. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso só diria alguém que tem muito. Desta vez Alejandro sorriu um pouco mais. Pode ser. Depois olhou em direção à cozinha. O mais difícil é conseguir lealdade. Uma pausa. Porque a verdadeira lealdade não nasce do medo. Lúcia entendeu exatamente o que ele queria dizer. Marcos havia tido funcionários. Mas nunca havia tido uma equipe. Tinha obediência. Mas nunca respeito. O senhor também causa medo, disse ela. Alejandro voltou o olhar para ela. A maioria das pessoas jamais teria coragem de lhe dizer algo assim. Mas Lúcia tinha. E era exatamente por isso que ele a respeitava.
Sei, respondeu ele simplesmente. Então qual é a diferença? Alejandro pensou por alguns segundos. Marcos usava o medo para tirar poder dos outros. Olhou ao redor. Eu tento usá-lo para deter quem faz isso. Lúcia sustentou seu olhar. O senhor sabe que isso nem sempre vai ser suficiente. Sei. Ele não discutiu, porque era verdade. Não podia consertar tudo. Não podia salvar a todos. Mas podia mudar os lugares que estavam sob a sua responsabilidade. E isso era um começo. Quando Alejandro terminou o café, deixou uma nota embaixo da xícara. Lúcia viu imediatamente. Dinheiro demais. Como sempre, Alejandro. Ele já sabia o que ela ia dizer. Não é para você. Ela parou. Então, para o fundo de emergência dos funcionários. Lúcia abriu os olhos. Como o senhor sabe disso? Ela nunca havia contado que havia criado um pequeno fundo para ajudar trabalhadores com problemas inesperados. Uma conta médica. Um problema familiar. Um conserto urgente. Alejandro simplesmente pegou a jaqueta. Te disse que você era os meus olhos aqui. Uma pequena pausa. Mas isso não significa que eu deixei de olhar. Lúcia negou com a cabeça, sorrindo levemente. É impossível esconder algo do senhor. Normalmente. Alejandro caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, parou. Olhou uma última vez para o café Lua Azul. A luz quente. Os funcionários. As conversas. A vida. Era difícil acreditar que semanas antes, naquele mesmo lugar, havia encontrado uma garota escondida numa cozinha escura tentando comer sem que ninguém a visse. Agora essa mesma garota estava de pé diante de todos. Segura. Respeitada. Dirigindo. Lúcia. Ela levantou o olhar. Amanhã receberá alguns documentos. Documentos. O seu cargo será oficial. Ela ficou imóvel. O quê? Alejandro a olhou. Diretora do Café Lua Azul. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Não, Lúcia negou devagar. Alejandro, eu não posso. Pode. Não tenho estudos suficientes. Tem algo mais importante. Ela esperou. Você sabe o que é estar embaixo. Uma pausa. E alguém que lembra disso nunca deveria ter medo de subir. Lúcia sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Mas não os escondeu. Já não. Obrigada. Alejandro negou com a cabeça. Não. Não me agradeça por algo que você conquistou. Era exatamente o tipo de resposta que ela esperava dele. Fria por fora, mas cheia de significado. Alejandro abriu a porta. A noite de Madrid o esperava lá fora. Mas antes de desaparecer, olhou para trás uma última vez. Viu Lúcia. O uniforme impecável. A postura firme. O olhar claro. A mesma pessoa. Mas completamente diferente. A garota que havia encontrado naquela noite já não existia. A garota que comia restos na escuridão havia desaparecido. No lugar dela havia uma mulher que nunca mais voltaria a se esconder. Alejandro fez um pequeno gesto com a cabeça. Um reconhecimento silencioso. Depois foi embora como sempre. Sem buscar aplausos. Sem esperar nada. Apenas deixando mudanças para trás. Lúcia recolheu a xícara de café, pegou a nota e aguardou para o fundo dos funcionários. Depois ficou olhando por alguns segundos para a porta por onde Alejandro havia saído. Pensou em Marcos. Em onde estaria agora? Pensou em todas aquelas noites onde havia acreditado que ninguém viria. Onde havia pensado que a sua voz não importava para ninguém. E então pensou em algo que Alejandro lhe havia ensinado. Às vezes a pessoa que muda a sua vida não chega oferecendo promessas. Às vezes chega simplesmente para lembrar algo que você esqueceu. Que você tem valor. Que merece respeito. Que nunca foi invisível. Lúcia voltou ao balcão. A noite continuou. Os clientes entravam. A cozinha trabalhava. A cidade continuava se movendo. Mas ela já não era a mesma. Porque o homem mais temido de Madrid havia aparecido no seu pior momento. E não lhe havia dado pena. Não lhe havia dado caridade. Havia lhe devolvido algo muito mais importante. O seu poder. Lúcia Medina levantou o olhar para o restaurante que agora ajudava a dirigir. E sorriu. Porque finalmente entendia a verdade. Ela nunca havia sido uma garota escondida na escuridão. Estava apenas esperando o momento certo para encontrar de volta a sua própria luz.